dizer que vão ter sangue e simetria bilateral. Se eu cortar o corpo ao meio, é igual de um lado do outro. E sistema circulatório aberto, a maioria. Só um minutinho, tá, pessoal? Eu tenho que autorizar a entrada do pintor. Está atrasado. Voltando lá. Voltemos. Então, tem aqui a maioria, como é o A, tem o coração, e tem aqui os vasos, né, que vão distribuir, que vai gerar a hemolinfa, e alguns, no caso, os cefalópodes, que tem pé na cabeça, né, que é a lula, o polvo, eles têm circulação fechada, mas a maioria é circulação aberta. Mas, enfim, né? Sistema circulatório, a maioria aberta, sistema respiratório, a maioria por brânquias, porque a maioria são aquáticos, e alguns que respiram por pulmões, entre aspas, porque não é bem um pulmão, que é o caso do caracol, que é terrestre, né? Sistema nervoso, gânglios unidos entre si por cordões nervosos, nervos e conectados a nervos sensoriais. Sistema excretor, metanefrídeos, é quase um rim. Reprodução sexuada com espécies monóicas, caramujos, e dioicas, como mexilhões, os bivalves. Fecundação externa e interna depende da espécie, desenvolvimento direto ou indireto. Larvas trocóforas, é o nome das larvas, os moluscos. Veliger, enfim, só para vocês saberem, né? Essa é uma larva trocófora, da maioria deles é trocóforas, e essa é uma larva do tipo Veliger, tá? Então, eles são bem diversificados. O corpo é dividido em 3 partes básicas: cabeça, ombro, joelho e pé não pode. Cabeça, pé, por isso que o nome é gastrópodes, né? Pé no gastro, no estômago, na barriga, e a massa visceral, que ela vai estar aqui e dentro da concha. Beleza? A cabeça tem os órgãos de sentidos, que incluem 2 pares de tentáculos, um deles com olhos, no caso dos gastrópodes. Boca com língua raspadora, que é a rádula, e isso também é só nos gastrópodes. Rádula é uma característica que só existe em molusco, é muito importante. E o pé é uma massa musculosa cuja função é de levar eles, andar eles para tudo quanto é lugar, certo? Eles podem escalar vários objetos, né? O que é bem interessante. Opa! Deu tilt. E a massa visceral, que está acima do pé, que é essa massa aqui, que é a massa que está dentro da concha, tá? Que é onde tem os órgãos vitais. Vou deixar ali porque está dando tilt aqui, peraí. Deixa eu fechar e abrir de novo. Olha, que horáriozinho para dar tilt. Vamos lá, então. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu fechar e abrir de novo, senão ele vai ficar piscando aí, vai ficar enlouquecendo a gente. Só um minutinho. Olhem para mim por enquanto. Vamos. Só um minutinho. Acho que agora vai. Vamos lá de novo. Vamos lá, onde é que nós estávamos? Então, aqui, né, falando da massa visceral, que é essa parte que tem os órgãos internos, ó. Tem o estômago, tem as glândulas digestivas, tem o coração, tem as brânquias. Então, a concha, ela protege toda a parte visceral do corpo, né?
O filomolusco, o desenvolvimento de cada uma das partes corporais varia muito dos diferentes grupos de molusco, a presença e a forma da concha, bem como o desenvolvimento relativo da cabeça, pé, massa visceral, caracterizam as diferentes classes. Então, a gente tem a classe bivalvia, ou bivalve, que é a classe onde a gente tem duas conchas, que é essa daqui. A gente tem os gastrópodes, que está aqui representado por um caramujo, né? E a gente tem o cefalópodes, que está sendo representado por um polvo. Vamos lá, bivalve, então 3 classes, é muito importante. E é classificado pela quantidade de válvulas ou valvas das conchas. Concha. Então, os bivalves, duas valvas, duas conchas. Todos são aquáticos, de água doce ou marinha. A concha possui duas valvas, quer dizer que eu consigo pegar o animal e separar em duas conchas, que é o caso da ostra, né? A ostra é um caso bem típico. Ostra, berbigão, tudo isso são duas válvulas. A cabeça não é desenvolvida e algumas espécies possuem órgãos sensoriais na borda do manto. São fixadores, né? Aí eles ficam grudados nas estruturas. Algumas espécies possuem órgãos sensoriais na borda do manto, tá? Podem viver fixados e poucos são capazes de se locomover, abrindo e fechando as válvulas rapidamente. São animais filtradores, por isso que é um episódio de toxinas acaba proibindo a venda da ostra. Por quê? Porque se a ostra filtra e tem toxina no mar, vai ter toxina dentro dela também. Então, tem que esperar ali de 15 a 30 dias para poder liberar as toxinas do mar e também da ostra. Respiração branquial, exemplo, ostras, mexilhões, mariscos, etc. Beleza? Então, aqui está o pé e aqui está o corpo deles, que a gente chama de manto. Outra coisa interessante sobre eles, antes de ir para o próximo, é a questão da produção da pérola, né? Então, eles filtram o grão de areia, o grão de areia entra, ele cria uma irritação, e aí é formada uma madrepérola, né? É formada a pérola. Bem no meio do corpo, ele forma a pérola para proteger o corpo dele. Que em algumas ostras é só uma pedra, tipo uma pedra no rim. Nas nossas ostras aqui da palhoça, se você abrir e tiver, vai ser pedra. Mas tem algumas ostras que fazem uma pérola, e fica muito bonita. Outro grupo são dos gastrópodes, pó dos patas no abdômen, né, no gastro, no estômago. Vivem em todos os ambientes doces, marinhos e terrestres. A maioria possui concha espiralada. Quanto mais volta a concha tem, mais velho é o animal. Mas tem. O pé é bem desenvolvido e atua na locomoção. Uma glândula próxima à boca secreta um muco sobre o qual o pé desliza, deixando um rastro mucoso. Isso todo mundo já viu, né? Em desenho, em tudo quanto é lugar. Exemplo, concha, mas ela entra nesse grupo. Porque ela tem praticamente todas as características dos gastrópodes, né? Ela tem a cabeça desenvolvida. Ela é um caramujo, um caracol sem concha, na verdade. Sistema respiratório, a maioria respira por brânquias, exceto os terrestres, que respiram, entre aspas, por pulmões, locais vascularizados, né? Aqui está o pulmão, olha só. Aqui a gente tem vários corações. O nome da classe se deve ao fato de que seus representantes possuem massa visceral sobre o pé. Do grego, gastro, estômago, pós os pés, pés no estômago. Outro grupo são os cefalópodes. Cefalópodes quer dizer pés na cabeça, que são os náutilos, o polvo, a lula. Todos são marinhos. Algum tem concha interna, que é a lula, tem uma concha interna, está mostrando ali para vocês. Chamada pena, olha aqui a pena da lula. Outras a concha é externa, como o náutilo, e outros não possuem concha, que é o caso do polvo. Cefalópodes, todos são marinhos, isso aí eu já falei. Cabeça é bem desenvolvida, assim como os órgãos dos sentidos, com destaque para os olhos. Tem mais que tem os olhos semelhantes a dos humanos, porque tem uma massa cerebral. Os cefalópodes.
tá? Ligados à cabeça, existem braços e tentáculos fortes, providos de ventosas, que são utilizadas para capturar presa e também para se defender. O pé é modificado em um sifão propulsor de água, locomoção por natação a jato. Então, eles podem fazer uma propulsão, né, jogar água para fora, que é o caso da lula do povo. O Nautilus não faz muito. E também possui uma glândula de tinta, que está sendo mostrada ali, que lança uma substância escura e pode confundir os predadores. Sistema circulatório fechado, é o único que tem sistema circulatório fechado, já que eles são mais ágeis. O nome da classe se deve ao fato de seus representantes possuírem cabeça bem desenvolvida e o pé ligado à cabeça, que é bem fácil, né? A gente tem, né, a importância econômica das pérolas, né, que são bem caras na alimentação, muita gente come, né, os bivalves, principalmente, os gastrópodes também. Na verdade, comem todos, né, até a lula a gente come. Importância medicinal, podem ser vetores de doenças como a esquistossomose, que é do caramujo da doença, né? O ciclo da esquistossomose, que a gente já viu, que tem o ovo, né, vai para o caramujo, depois do caramujo, esse ovo vira uma larva e essa larva entra na pele dos humanos. Beleza? De moluscos é isso. Vamos para os equinodermos. Deixa eu ver se tem mais alguém para autorizar a entrada. Não. Vamos lá. Equinodermos, lá que a gente tem muita coisa hoje. Os equinodermos, né, são equinodermos, camada de espinho, todos eles têm espinhos, né, entre aspas, mas tem essa pele assim, ó, cheia de protuberância. Aqui a gente tem a estrela do mar, a serpente do mar, a bolacha do mar, o ouriço do mar e o pepino do mar, que é um animal bem nojentinho, né? São exclusivamente marinhos, dotados de um endoesqueleto, eles têm um endoesqueleto calcário, muitas vezes com espinhos, por isso o nome, né? Embora não seja uma coluna vertebral, ele é importante na sustentação do corpo, pois é bem desenvolvido e resistente. Entre os equinodermos estão as estrelas do mar, os pepinos do mar, os lírios do mar. Lírio não tinha ali na imagem, vamos ver se a gente acha. Ouriços do mar, entre outros. Então, aqui a gente tem a anatomia de um ouriço do mar. Só que a diferença daqui, na verdade, não é um ouriço do mar, né? Isso aqui é uma estrela do mar. Aqui já está o slide, está errado. O ouriço teria só essa parte aqui do meio e cheio de espinhos. Isso aqui é uma estrela do mar. Então, a gente tem aqui um buraco, que é a placa calcária, sempre o ânus fica em cima, a boca fica lá embaixo. Aqui a gente tem os pés ambulacrários, né? As glândulas digestivas, e a gente tem também o sistema mais famoso, que é o sistema hidrovascular. Aqui está o estômago, já que a boca está lá embaixo. E todas parecem umas ventosinhas, né? Isso tudo são os pés. E aqui são as ampolas que se enchem de água para poder fazer a locomoção desse animal. E eles são pentarradiais, né? Tria pentarradial, nas 5 pontas. São animais invertebrados marinhos. O esqueleto desse animal é composto por placas calcárias, não esqueçam disso. Fase adulta apresenta o corpo com simetria radial. Existem mais de 7.000 espécies de equinodermos no mundo e são divididos em 5 classes. Primeira classe, asteroide. Asteroide apresenta corpo achatado com formato de estrela. A boca desses equinodermos situa-se na face central embaixo. Na face dorsal está o órgão excretor, que é o ânus, e o exemplo é a estrela do mar, como vocês estão vendo aqui. Todo mundo conhece, né? Equinoides possuem corpo no formato de disco, apresentam carapaça protetora de formação calcária, um deles é a bolacha do mar, que vocês estão vendo aqui, e o outro é o ouriço do mar, também tem esse formato arredondado assim. A diferença do ouriço é que aqui vai vir vários espinhos, ele é um pouquinho menor, e a bolacha ela é maior. Ofiuroides, classe ofiuroide. Apresentam o corpo achatado, conseguem se movimentar através do movimento dos braços, são os ofiuros, ou alguns chamam de serpente do mar. Estão vendo aqui, ó, como os tentáculos são bem maiores, essa é a diferença entre a serpente e a estrela. E o corpo dela é baixo, tá?
Holoturoides. Apresenta corpo alongado e cilíndrico, numa das extremidades do corpo está situado e na outra está situado o ânus. Ele é um pouco diferenciado. É o pepino do mar. O pepino do mar, ele regurgita o seu estômago para poder depois joga para dentro do corpo, para pegar a presa e depois joga para dentro do corpo. Quem já comeu ouriço, pepino do mar diz que tem um gosto muito ruim. Crinoides são animais que ficam presos na região do fundo do mar, apresentam braços ramificados, é o lírio do mar, são os crinoides, né? Esse é um exemplo de lírio, parece uma florzinha, por isso que o nome é lírio do mar, da flor lírio. Eles variam de tamanho, né? Diâmetro da estrela do mar, por exemplo, medida de uma ponta a outra de seus braços pode ter de alguns centímetros até 1 metro, dependendo da espécie. Estrela do mar. Uma das características mais marcantes dos equinodermos é a presença de um complexo sistema de lâminas, canais e válvulas, denominado sistema aquífero ou ambulacrário, do lentário. Então, isso é uma coisa a mais importante de tudo nos equinodermos, saber que eles têm um sistema ambulacrário, são os únicos que têm esse sistema. Esse sistema tem a ver com a locomoção, com a respiração, com a circulação, com a excreção e até mesmo com a percepção sensorial do animal. Os pés ambulacrários, ou lanterna de Aristóteles, têm paredes musculares e ampolas que acumulam líquido, as variações de pressão do líquido do sistema, a expansão ou retração do pé. Então, ele vai inchar e vai desinchar, parece um balãozinho, né? A pressão do líquido é maior nos pés, eles ficam mais rígidos. Quando a pressão diminui, eles ficam mais moles. E essa diferença de inchar e desinchar o balãozinho, que são as ampolas que vão fazer os pés ambulacrários, inchar e desinchar, que vai fazer com que esse animal caminhe. Certo? A gente já viu isso, né? A digestão, alimentam-se de pequenos animais e algas, são onívoros. A estrela do mar, por exemplo, ela é carnívora, ela se alimenta até de estrelas menores. Os sistemas vitais são simples e eficientes. O sistema digestório contém apenas boca, estômago, intestino e ânus, mas o estômago só está presente no corpo dos equinodermos carnívoros, possuindo glândulas que produzem substâncias digestivas. A estrela do mar alimenta-se principalmente de pequenos moluscos, como mariscos, com os seus pequenos pés. A estrela do mar força a abertura das conchas das ostras, em seguida vira o seu próprio estômago do avesso e lança o suco digestivo dentro das conchas. Depois é só engolir a massa, isso é, os músculos já ingeridos. Essa é, portanto, uma digestão. A estrela do mar é um dos animais mais ágeis e mais eficientes na captura de alimentos, tá? Eles se alimentam de qualquer coisa. Isso é bem interessante. O ouriço do mar se alimenta de algas, tem um aparelho bucal com dentes, constituído de substâncias rígidas. Com esses dentes, ele raspa as algas presas nas rochas. Esse aparelho bucal dos ouriços recebe o nome de lanterna de Aristóteles, que é o que eu falei para vocês. Beleza? Excreção. Eliminação de excretas é facilitada pelo sistema ambulacrário, pelo qual circular. A água entra no faz a locomoção, digestão, a circulação, tudo que é ão, e depois libera as excretas junto para fora. Respiração. A troca é feita por brânquias, já que eles são aquáticos, que são próximas à boca, e também por toda a extensão dos pés ambulacrários, pelos quais circulam. A circulação também ela é feita pelo sistema ambulacrário, né, pelo corpo todo, é incolor, não tem nenhum pigmento como hemoglobina. Os equinodermos sexual. Locomoção. Eles utilizam, né, o sistema ambulacrário. A água entra pela placa madrepórica, que é aquele pontinho bem na parte de cima do animal, circula, e depois ele vai inchar e vai fazer locomoção. Regeneração é assim, né, pessoal? A estrela do mar, ela pode se regenerar. Ela, né? Ela pode fazer regeneração. Mas tudo depende aonde ela vai ser quebrada. Não é todo pedaço que vai ser quebrado que ela vai
conseguir regenerar-se por inteiro, tá bom? Mas não é o ouriço, não é, é a estrela do mar. Isso é... Teve um conto que diz que um cara, um pescador, estava querendo acabar com as estrelas do mar para poder fazer a sua fazenda de moluscos. E aí ele pegava as estrelas do mar, pegava do mar, quebrava no meio e jogava de volta para o mar. E aí, toda vez que ele quebrava e jogava para o mar, nasciam mais estrelas. Então, ao invés de ele matar as estrelas, ele multiplicava exponencialmente o número de estrelas. Então, como é que eu faço para matar uma estrela, professora? Tira do mar. Tirou do mar, ela morre. Beleza? Tranquilo? Vamos lá que a gente tem ainda mais duas coisas para ver. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para vocês. Vou tentar compartilhar de novo que deu erro. Agora a gente vai ver sobre cordados, tá, pessoal? Eu vou passar um pouco mais rápido para a gente poder conseguir ver tudo, né? Que a gente ainda tem que ver os peixes e eu ainda tenho que fazer a chamada. Todo mundo tá vendo? Sim. Então vamos lá. Vamos lá, os cordados. Eles são divididos em dois grupos, os protocordados, que são os cordados primitivos, e os vertebrados. Então, o protocordado é invertebrado. Os protocordados são divididos em dois, urocordados e cefalocordados. E depois vem os vertebrados, que são divididos em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A gente sabe que no lugar dos peixes era... Mas a gente vai botar peixe para vocês entenderem. Então, tá ali. Principais características dos cordados. Todo cordado é otocorda, tá aqui. Otocorda é o que vai servir de molde para a coluna vertebral. Todo cordado possui tubo nervoso dorsal, tá aqui o tubo nervoso, ó, é um tubo nervoso dorsal. Fendas da faríngeas, tá aqui as fendas faríngeas. E cauda pós-anal. Tá aqui a cauda pós-anal. Todo cordado tem isso. Tá? A notocorda ali sendo formada, não vou falar agora sobre isso. Os protocordados, então, os cordados são divididos em cordados e vertebrados. Os protocordados não têm cartilagem, não têm ossos, tem dois filos, que é urocordados e cefalocordados. Cordados, o representante é a sídia, isso vocês têm que saber. A sídia, ela tem aqui, por que ela é um cordado? Porque ela tem notocorda, ela tem tubo nervoso dorsal, ela tem brânquias e ela tem cauda pós-anal. Ponto. Essa aqui seria ela mais no estágio larval e aqui seria ela fixa, tá? O céfalo-cordado, o céfalo possui já quase um cérebro aqui, né? Quer dizer que a notocorda vem até a estrutura do cérebro e o tubo também. Então, ele tem o tubo nervoso dorsal, notocorda, fenda faríngeas e cauda pós-anal. É o anfíoxo, que é o animal que a gente usa para embriologia. Ponto. E os vertebrados, tem quase 40 mil espécies, são conhecidos como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Beleza? Aqui eu não vou falar isso agora, né? Porque a gente vai ver daqui a pouco isso aqui. Aqui seria uma filogenia, né? Peixes, os anfíbios, répteis. Na verdade, cada um faz a maneira melhor. Eu prefiro colocar as aves e os mamíferos aqui, juntos. Né? Mas aqui ele está falando de voo, né? Ovo amniótico e outras coisas mais. Peixes cartilaginosos, o tubarão. Peixes ósseos, que a gente vai ver daqui a pouco. E eu não vou passar um por um, porque a gente vai ver, né? Então, a gente vai ver isso já só em... Já vai. Eu não vou passar isso aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Lembrando que isso aqui é do planeta Biologia.
Eu vou passar para vocês os peixes diretos, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo. Se eu falar de um por um, a gente vai ver um por um até acabar essa parte C. Beleza? Peixes. Então vamos lá, agora sim. Os peixes, né? O cavalo marinho é um peixe, é um macho que dá a luz ao filhote. Na verdade, é a fêmea que bota os óvulos no macho. E tem várias adaptações aquáticas no corpo desse animal. A maioria dos peixes possui esqueleto formado por osso e pertence à classe dos osteíctes. Então, a gente tem aqui a piranha, a moreia, o baiacu e o poraquê, que é o peixe elétrico. Existem também peixes que têm esqueleto interno feito de cartilagem, que é o tecido de sustentação mole, que é o caso do tubarão e da raia, que são chamados de condrictes. Então, a gente tem dois grupos, os condrictes, condrocartilagem, e os osteíctes, osteoósseos. Continuando ali, então. Vamos lá. Os peixes foram os primeiros vertebrados do planeta. Os antepassados dos peixes atuais devem ter surgido há cerca de 500 milhões de anos. Veja alguns tipos de peixes aí. Baiacu, quando ameaçado, teu corpo incha. O cavalo marinho, as raias e as moreias. Parece uma cobra, né? Aí nós temos a classificação dos peixes. Os ciclostomados, quer dizer que não tem mandíbula. Os agnatos, que é a lampreia e o peixe-bruxa. E os com mandíbulas, que a gente chama de gnatos, que são os condrites, os cartilaginosos, e os osteítes, que são os peixes ósseos. Todos os peixes são ectotérmicos e piscilotérmicos, a sua temperatura varia de acordo com a do ambiente. E ectotérmico quer dizer que não consegue produzir calor interno. Piscilotérmico quer dizer que a temperatura varia com a temperatura ambiente. Respiração deles é branquial, por brânquias, e geralmente, né, o oxigênio entra pela boca e sai pelas brânquias, tá? Principalmente o oxigênio, já que ele é diluído na água, entra pela boca e sai pelas brânquias, a gente já viu isso. Forma hidrodinâmica, o corpo é alongado e achatado lateralmente para poder melhorar a sua locomoção na água. Presença de nadadeiras e cauda, presença de escamas que são cobertas por um muco. Tem vários tipos de escamas, né? Anatomia do peixe ósseo. Ele tem nadadeira caudal homocerca, ele tem suas nadadeiras dorsais, nadadeira anal, nadadeiras pélvicas, peitoral, tem o seu olhinho, tem as narinas, boca. A boca, no caso do ósseo, é frontal. Tem o opérculo, que dentro dele vão ter as brânquias, camas, e tem aqui o seu ânus, né? Boca e ânus. Essa é a estrutura do peixe. Aí vocês já viram isso, né? Aqui a gente tem o estômago, aqui a gente tem a bexiga natatória, que às vezes ela está inchada, aqui a gente tem as gônadas sexuais, a gente tem o ânus, o intestino, aqui a gente tem o coração com as brânquias bem vermelhas e bem irrigadas, aqui a gente tem a coluna vertebral, e assim vai, a gente já viu isso na escola, né? Aqui o cérebro bem pequenininho e a medula espinhal. Respiração branquial, então, como eu estava dizendo, entra pela boca e sai pelas brânquias, o oxigênio entra e sai o CO2, sempre vai ser assim, tá? A água que contém oxigênio dissolvido entra pela boca do peixe e sai por aberturas da faringe, as fendas branquiais. Ao sair, a água entra em contato com as brânquias, que são lâminas finas e cheias de sangue. E o gás carbônico passa do sangue para a água e sai do corpo. Pulmão, né? Tem os peixes pulmonados, que usam a bexiga natatória e os gases que entram na bexiga natatória para respirar. E a circulação, né? Então, o peixe ele tem um coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Então, sempre o bombeamento de sangue é para eliminar o CO2, ó. Então, vem aqui, circulação fechada, dentro de vasos sanguíneos. Aí tem aqui o sangue arterial, o sangue venoso, e é bombeado para fora do corpo. É uma circulação dupla, fechada e incompleta. Não, perdão, completa. Dupla não, perdão. Simples,
Simples, porque não tem pulmão, fechada, que tem dentro de vaso sanguíneo, e completa, porque não mistura nenhum sangue. No coração não há mistura de sangue. Já falei. O sistema nervoso dos peixes é formado por encéfalo e medula espinhal. Os órgãos sentidos dos peixes são os olhos, o olfato para cheirar, não para respirar, e a linha lateral também que capta toda essa parte. Eu não sei o que, que o pinguim está fazendo aqui, tá, galera? Porque isso aqui é uma ave, mas tudo bem. Então dá para ver que não tem nada a ver. Não sei o que, que o pinguim está fazendo aqui, mas vamos ler para ver. Ah, tá. Os peixes são animais ectotérmicos, não mantêm a temperatura do corpo, olha aqui a linha lateral, que é sensorial, e os animais endotérmicos, aí sim entram o pinguim e os humanos, que são as aves e os mamíferos. Reprodução do peixe, fecundação externa, quando eles lançam gameta na água, fecundação interna, quando o espermatozoide entra no corpo da fêmea, e eles ainda podem desenvolver um embrião por oviparidade, quando eles põem ovos, ovoviviparidade, quando fica dentro da mãe, que é no caso dos tubarões, viviparidade, como é o caso do tubarão também, tem um meio que mais ou menos um útero que vai guardar o filhote. Evolução dos peixes. Os fósseis mais antigos dos peixes datam de cerca de 500 milhões de anos. Eram peixes sem mandíbula, chamados de ostracodermos. Isso são os antigos. Existem também os peixes placodermos, com mandíbulas e uma armadura óssea. Ainda hoje existem peixes sem mandíbula, que pertencem ao grupo dos agnatos, que eu já mostrei para vocês, também chamados de ciclostomados. Nesse grupo se encontram as lampreias. Nas rochas da região do Ceará, há muitos fósseis de peixes com fóssil de Vinctife, Comptone, de 110 milhões de anos, encontrado na Chapada de Araripe. Isso aqui é um fóssil. Isso aqui a gente já viu, sistema digestório também, sistema urinário. O que vocês têm que saber? Que os peixes liberam amônia, tá? E a amônia, ela é tóxica e pode ser liberada também pelas brânquias, pela urina, pela bexiga, pela cloaca ou pelas brânquias. Reprodução, a gente já viu. É isso que eu quero. Diferença entre peixes ósseos dos cartilaginosos. O esqueleto primeiro dos ósseos é osso, dos cartilaginosos é cartilagem. Escamas ausentes ou cicloides, os ossos, que são aquelas que parecem telhados, e placoides, que os cartilaginosos, que são umas que ficam encravadas na pele, parece que nem tem escama. Válvula espiral ausente nos ósseos e presente nos cartilaginosos. Brânquias com opérculo nos ósseos, sem opérculos nos cartilaginosos. Boca na região frontal nos ossos, na região ventral nos cartilaginosos. Bexiga natatória só existe em ósseos, nos cartilaginosos não existe. E sistema digestório com ânus nos ósseos, já que eles têm fecundação externa, e com cloaca nos cartilaginosos, já que eles têm fecundação interna. Eu quero mostrar para vocês, já que não tinha ali, eu quero mostrar para vocês a imagem dos peixes ósseos e cartilaginosos. Ver se eu acho uma imagem boa. Eu gosto de imagem e nem sempre eles botam imagem. Só um pouquinho, pessoal. Porque demora, né? Demora um pouco. Sempre demora. Tem uma imagem melhorzinha.
daqui vai servir. Vou mostrar só para vocês terem uma noção, né? Eu gosto disso, vocês sabem que eu gosto de mostrar essas imagens para vocês. Não é a melhor imagem do mundo, mas é uma imagem que eu consegui que tem os dois ali. Então, qual é a diferença, né? A boca frontal do peixe ósseo, boca ventral do peixe cartilaginoso. Né? Se for contar, o peixe ósseo tem nadadeiras pares. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem outra do lado dessa que é 8. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a cauda é homocerca, essa daqui é homogênea, e aqui é heterocerca, sempre uma cauda é maior do que a outra. Aqui a gente tem bexiga natatória, que a gente não tem. Nos dois eu tenho a linha lateral, ó, linha lateral, tá aqui, a linha lateral tá aqui. Aqui eu tenho as brânquias, aqui eu tenho o opérculo. Né? E aqui a gente tem as narinas, aqui a gente tem a narina. Aqui a gente tem, né, aqui a gente tem uma só, né, uma nadadeira aqui, ó, única, que aparece, né, aqui a gente já não tem, a gente tem duas, é diferente o formato, certo? E ainda tem uma nadadeira aqui, que seria o clisper, né, que seria uma nadadeira sexual, beleza? Pessoal, eu sei que é muita coisa, é muita informação, mas é o que a gente tem para hoje.